Olá, meus nobres, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso tema tentativa, um dos temas mais interessantes e cobrados do direito penal. Tanto tentativa quanto desistência voluntária e arrependimento eficaz, que são estudados aí meio que conjuntamente. Então, falar de tentativa é altamente interessante e cai muito em prova. Muitos sinônimos, muitas teorias. Para quem não gosta de direito penal, temos aqui um ponto que às vezes causa um pequeno desconforto. Mas, como eu sempre digo, né? Abra o seu coração para o direito penal, porque estudar tentativa, muita gente gosta, né? Dá até ali uma ansiedade boa, digamos assim, estudar teorias da tentativa e formas de tentativa. Porque estudar tentativa é um pouco mais prático, não é tanto teoria por si só, e temos um pouco de prática. E normalmente utilizamos aí os exemplos de homicídio para ensinar a tentativa. Tudo bem? Normalmente os homicídios ajudam a gente. A maioria dos exemplos pega-se o primeiro crime da parte especial, que é o crime de homicídio. Ok? Na tela. O que é a nossa tentativa? Nossa tentativa. Trouxe aqui o artigo 14, inciso 2, que conceitua a tentativa, ela é conceituada pelo Código Penal brasileiro, diferentemente do crime culposo, tudo bem? Tá aí. O que é um crime tentado? Crime tentado é quando o agente inicia a execução. É quando o agente inicia a execução de um delito. Então, para que tenhamos um crime tentado, o agente tem que iniciar atos executórios. Se ele ainda está em atos preparatórios, não temos tentativa ainda. Você viu comigo que atos preparatórios, em regra, não são puníveis. Atos preparatórios não são puníveis. Para punir a tentativa, a gente tem que iniciar os atos executórios. Professor, se na questão vier dizendo que é tentativa se o agente iniciou atos preparatórios, errado. Atos cogitatórios, errado. É atos executórios, iniciada a execução. Como aqui uma parte do iter criminis. Tudo bem? Então, para ser tentativa, o agente tem que iniciar a execução e o delito não se consumar por uma circunstância alheia à vontade do agente. Para ser crime tentado, para ser um crime tentado, o agente tem que iniciar a execução e o delito não se consumar por uma circunstância alheia à vontade do agente. Só um detalhe aqui que eu gosto de diferenciar é o seguinte. Eu entendo que o conceito de tentativa, esse conceito aqui, ele é um conceito amplo. É um conceito que engloba o crime impossível. Até porque crime impossível é uma tentativa impunível. Eu entendo que no 14 deveria estar somente a tentativa punível. A tentativa punível é aquela que o agente inicia a execução, o delito não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente e era possível chegar a essa consumação. Quando era possível chegar a essa consumação. Por quê? Se o agente inicia a execução e o delito não se consuma por uma circunstância alheia à vontade dele, sendo impossível chegar à consumação, será uma tentativa impunível, crime impossível. Uma tentativa que não vai estar de acordo com o parágrafo único do artigo 14, inciso 2, que é uma causa de diminuição de pena, e sim um crime impossível. Tudo bem? Então, na tela. Esse conceito aí é o conceito amplo de tentativa, que engloba dois tipos de tentativa. Tanto a tentativa idônea quanto a tentativa inidônea. Então, tentativa, quando iniciada a execução, o delito não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. Se diferencia em idônea e inidônea. A palavra idônea aqui, como idoneidade, significa que a tentativa idônea é aquela em que é possível a consumação. Nessa daqui, era possível a consumação. E para ela eu aplico o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. A tentativa inidônea é aquela que, iniciada a execução, o delito não se consuma por uma circunstância alheia à vontade do agente. E era impossível a consumação. Era
impossível a consumação. E nesse caso, eu aplico o artigo 17 do Código Penal. Ok? Então eu entendo que o 14, inciso 2, ele deveria ser criado para... Porque o parágrafo único que traz ali o... Melhor dizendo, ó. Botei inciso 2 aqui não, que é parágrafo único. Era possível a consumação. E eu aplico o artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Ok? Quando for possível a consumação, eu aplico o 14, parágrafo único, que é uma causa de diminuição de pena, tentativa punível. E quando não for possível a consumação, é uma tentativa que não será punida. Aí é um crime impossível. Crime impossível é uma modalidade de tentativa, tá? É uma tentativa que não será punida. Crime impossível é uma modalidade de tentativa. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Só o início aqui, tá? Depois eu vou aprofundar esses temas com vocês. Sinônimos de tentativa. Conatus. A palavra conatus. Falou, conatus, tentativa. Crime imperfeito e crime incompleto. Crime imperfeito e crime incompleto. Sempre gosto de ensinar utilizando de uma técnica que eu a denomino de associação diferencial ou associação diferenciada. Eu denomino assim, tá? Eu criei o nome. O que é isso, professor? Eu adoro, na hora que eu estou ensinando, diferenciar os institutos. Senão, ó, esse é desse jeito, esse é de outro. Principalmente aqueles que confundem na hora da prova. E aqui eu percebo que você pode confundir crime imperfeito ou crime incompleto com tipo imperfeito ou tipo incompleto, ou tipo penal imperfeito ou tipo penal incompleto. Qual a diferença de crime imperfeito, crime incompleto, para tipo penal imperfeito ou tipo penal incompleto? Na tela. Então vou diferenciar para você crime imperfeito e crime incompleto. Crime imperfeito e crime incompleto é o quê? Tentativa. E o que é o tipo penal imperfeito ou incompleto? Se você já aprendeu, você acaba aprendendo de novo e solidificando aí o seu conhecimento, né? O que é o tipo penal imperfeito ou tipo penal incompleto? Tipo penal imperfeito ou tipo penal incompleto, também chamado, já clareando para você, né? Já clareando, também chamado de norma penal em branco ao revés, ao avesso, invertida. A norma penal em branco ao revés, ao avesso, invertida. Ou norma penal em branco secundariamente remetida. Norma penal em branco secundariamente remetida. Norma penal em branco ao avesso, ao revés, invertida ou secundariamente remetida. Professor, melhora para mim o que é, né? Você só deu sinônimo, você não explicou ainda, vamos explicar. O tipo penal imperfeito, incompleto, ou norma penal em branco ao revés ou avesso, é quando... Norma penal em branco é quando eu preciso de uma complementação normativa. Então, ao ler o tipo penal, eu não consigo entendê-lo completamente. Eu preciso de uma complementação, algo que complemente para eu entender completamente. Então, eu leio lá, o que é tráfico de drogas? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, droga. O que é droga? Vou na portaria 344 para complementar esse conceito. Isso é uma norma penal em branco. E o que é a norma penal em branco ao revés, ou avesso, ou invertida, ou tipo penal imperfeito ou incompleto? É quando a complementação ela se dá no preceito secundário. Por isso, norma penal em branco, secundariamente remetida. Professor, o que é o preceito secundário do tipo penal? É a sanção penal. Professor, o que é a sanção penal? É quando está lá no crime, matar alguém. Pena, é a pena. Reclusão de 6 a 20 anos e multa. Essa é a sanção penal. Quando a norma penal em branco está no preceito secundário, na sanção penal, essa é um tipo penal imperfeito ou incompleto. Exemplo, temos lá o exemplo do genocídio. Na lei do genocídio, se você for na pena, não vai ter a pena lá. Ele manda aplicar algumas penas do Código Penal.
No artigo 304, o uso de documento falso, ele manda aplicar penas de outros delitos. Então, eu preciso de uma complementação na pena. Logo, é um tipo penal imperfeito, que não se confunde com crime imperfeito ou crime incompleto. Crime perfeito ou crime incompleto é tentado. É tentativa. Ok? Também posso chamar aqui os crimes tentados. Não é sinônimo, na verdade é uma espécie. O crime tentado é uma espécie de tipo penal incongruente. Os crimes tentados, os crimes formais, são espécies de tipos penais incongruentes. O que é isso, professor? Melhor para mim, tipo penal congruente e tipo penal incongruente. Tipo penal congruente é aquele que a consumação do delito é igual ao dolo do agente. Existe uma congruência. Então, o dolo de matar, a consumação é matando. Ok? Se o agente não consegue matar, ele responde pelo tentado. A tentativa é um tipo penal incongruente, porque o dolo dele era matar, mas a prática não foi igual ao seu dolo. Ok? Não foi igual. Os crimes formais são tipos penais incongruentes, porque o dolo do agente no crime formal, ele é prescindível para a consumação. Se consuma só com a conduta. Então, a consumação é contrária do dolo. Tipo penal incongruente. Tudo bem? Delitos tentados são espécies de tipos penais incongruentes, onde não há uma congruência entre a consumação, entre o delito descrito, a consumação do delito descrito e o dolo do agente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. Muitos pontos aí, né? Muitos pontos interessantes que podem ser tratados aqui. Tem mais, tem mais. Elementos da tentativa. Na verdade, eu já conceituei para você. Então, eu já conceituei para você a tentativa. Agora eu vou destrinchar em elementos, mas vai ficar mais fácil. Tá? Mas vai ficar mais fácil. Porque já conceituada, né? Então, elementos. Prática de um ato executório. Pratica uma conduta executória do delito. Elemento da tentativa. Prática de um ato executório. A gente pratica uma conduta executória. E falta de consumação por circunstância alheias à vontade do agente, por circunstâncias alheias à vontade dele. Isso aqui é extremamente interessante, extremamente importante. Alguns colocam 3, alguns colocam mais de 3 elementos, mas com esses 3 aqui a gente já resolve o conceito. Então, o que é a tentativa? É a prática de um ato executório pelo agente, ele pratica um ato executório. O delito não se consuma por uma circunstância alheia à vontade dele, isso aqui é extremamente importante. E o elemento subjetivo, qual que é o elemento subjetivo? O dolo, a vontade de consumar. O dolo de querer aquele resultado. A vontade de praticar aquele resultado. Então, para que tenhamos um crime tentado, o agente tem que querer o resultado. Ele quer chegar ao resultado, mas não consegue, por uma circunstância alheia à vontade dele. Isso é um crime tentado. Por isso, mais um motivo, dentre outros, que não é cabível a tentativa em crime culposo. Porque no crime culposo a gente não quer o resultado. No crime culposo a gente não busca um resultado criminoso, ilícito, em regra. Mais um motivo para não caber tentativa em crime culposo. Porque na tentativa, o agente pratica uma conduta buscando um resultado. E esse resultado não acontece por uma circunstância alheia à vontade dele. Ele vai atirar, alguém bate na mão dele. Ele vai atirar, a polícia chega e o prende. Tem que ser uma circunstância alheia à vontade dele. Porque se ele não consuma por uma circunstância própria da vontade dele, não é crime tentado. Não será tentativa. Se o crime não se consuma por causa da vontade do agente, presta atenção, não teremos um crime tentado. Não será tentativa. Professor, será o quê? Será desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E já aprenda um ponto nevrálgico aqui, um ponto importante que muita gente erra. Se eu estou aplicando desistência voluntária e arrependimento eficaz, você aprende lá, depois a gente vai aprofundar, que o agente responde pelos atos já praticados.
Você aprende, não, ele responde pelos atos já praticados. Mas só com esse primeiro raciocínio, já chegamos à seguinte conclusão. Ou será tentativa, ou será desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Ou a consumação se dá por vontade do agente, ou a consumação não se dá por uma circunstância alheia à vontade do agente. Se for alheia à vontade do agente, tentativa. Se for a própria vontade do agente, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Logo, nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde pela tentativa. Porque você aprende lá, não, ele responde pelos atos já praticados. Letra A, tentativa. Não, não é tentativa. Porque não foi alheia, foi a própria vontade. Não é tentativa. Professor, e esse ato já praticado é o que então? É outro crime. Não por aquele crime que ele estava praticando. Pela tentativa que ele estava praticando, não tem tentativa. A desistência voluntária e arrependimento eficaz acabam, eliminam o crime tentado. Porque a circunstância não é alheia à vontade dele. E sim, a circunstância é própria da vontade dele. Ok? Esse aqui é um elemento. O elemento da tentativa é que a não consumação se dê por uma circunstância alheia à vontade do agente e não própria. Desistência voluntária e arrependimento eficaz excluem a tentativa do delito. Não é crime tentado. Pela própria essência do conceito de tentativa. Tudo bem? Tranquilo? Estou enfatizando, porque eu vejo muito aluno errar isso aqui. Eu fico extremamente chateado. Eu fico muito chateado porque eu venho aqui, falo, não vai... Meu Deus, você errou isso, não acredito. Alheia própria. Olha, foi própria, não é alheia, então não é tentativa. Tudo bem? Tranquilo? E eu lembro-me também, existem aquelas coisas que acontecem na nossa vida que causam uma emoção, né? Acabam causando uma emoção. Aqui eu tenho uma, que causou uma pequena emoção em mim. Prova de Direito Penal da faculdade. Primeiro período. Ano de 2010. Estava lá no primeiro período, lendo um livrinho lá do Rogério Greco, procurador de Minas Gerais. Estava lá lendo o livro, Rogério Greco, muito bom ali, o livro do Rogério Greco de Direito Penal. Ensina ali as bases do Direito Penal. Tá? Aí caiu essa questão na prova. E aí caiu lá que era um caso de desistência voluntária, que o agente deveria responder pelos atos já praticados. Aí, gabarito, letra A, tentativa do delito. Aí eu não marquei tentativa, eu errei a questão. Aí eu fui falar com a professora, tentativa? Não é tentativa. Só que eu não tinha todo esse conhecimento, eu sabia, falei, eu acho que não é tentativa, eu acho que não é. E a professora, não, é tentativa, responde pela tentativa, porque ele já praticou a tentativa já é um ato já praticado. Eu falei, saí da prova e fui conversar com um colega que estava no 7º período e tinha passado para delegado. Falei, não, vou lá na minha base, né? Ele, um dos grandes motivadores do meu estudo à época, um dos grandes motivadores. Ele era agente penitenciário, eu também era agente penitenciário federal, Michel, a gente chamava ele de Diozinho, hoje ele é delegado de polícia, o concurso que já tinha passado, né, no 7º período. Delegado de polícia lá do Mato Grosso, um grande amigo e um grande incentivador. Presto aqui as minhas homenagens. E aí ele falou, não, Wallace, olha só, simples. Se foi desistência voluntária, ou seja, a consumação não se deu por uma circunstância própria do agente, então não é crime tentado. Tá errado, não é letra A, não é crime tentado. Por quê? A circunstância não foi alheia à vontade do agente. Aí eu, tá, beleza. Fui falar com a professora? Não, deixei pra lá. Não valia a pena, né? Não valia a pena chegar lá, mostrar que eu tava certo, tá? Deixa. Errei, perdi a questãozinha. Mas fica, né? Ficou ali, falei, cara, aquela questãozinha. Nunca mais eu esqueci, tá? Nunca mais eu esqueci. Eu errei acertando, mas nunca mais esqueci. Tudo bem? Você vai errar? Você não vai errar. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu repetirei isso quando falar de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ah, mas já saiba, desistência voluntária e arrependimento eficaz excluem a tentativa do delito. Excluem a tentativa do delito. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Show de bola. Então, com isso, fechamos aqui o conceito de tentativa. A tentativa, ela é uma norma de extensão temporal. É uma chamada norma de extensão, aplicáveis nas adequações típicas por subordinação imediata ou indireta. Eita, professor, agora sim tu viajou. Eu expliquei isso em tipicidade. Tipicidade eu explico. Vou explicar novamente aqui em tentativa. O que é uma adequação típica por subordinação direta ou imediata, ou uma adequação típica por subordinação? É uma das aulas
em que o aluno tem muita dificuldade porque ela é muito abstrata. Ela não é muito concreta, ela não pega muitos exemplos, ela é muito teoria. Então o que é uma adequação típica por subordinação imediata ou direta? Você olha para a conduta, olha para a lei e fala, opa, esse artigo aqui, peguei, ele se aplica à conduta. A atirou e matou B. Artigo 121, matar alguém. Eu pego o 121 e aplico na conduta. Perfeitamente. A atirou e matou B. Opa, matar alguém. A aplicação é perfeita. Existe aqui a chamada subsunção perfeita. É uma adequação típica por subordinação direta ou imediata. Tudo bem? A atirou em B, acertou no peito, ele caiu, a polícia chegou e o prendeu. E B sobreviveu. B sobreviveu. Opa, vamos pegar o 121. Matar alguém. Matar alguém. Ah, matou B? Não. Oxi, aqui é matar alguém. Ah, matou B? Não, ele não morreu. Foi tentativa. Professor, tem como aplicar o 121 diretamente? Não, não dá. Porque o 121 fala matar alguém. E ele matou alguém? Não, ele tentou matar. Como é que eu faço para a pessoa responder pela tentativa? Eu me utilizo de uma norma de extensão. Eu pego, pode colocar na tela, eu pego o 121 e falo assim, ó, o 121 é matar alguém. O 121 é matar alguém. Ok. Só que eu quero que a pessoa responda pelo tentado. Opa, vamos adicionar aqui, ó, 121 na forma do 14, inciso 2. Tentativa. Então, a subordinação é direta ou imediata? Não. Eu preciso de uma norma penal de extensão, a soma. Artigo 121, combinado com 14, inciso 2. Aí sim tem um crime tentado. Então, para que uma pessoa responda pela tentativa, eu me utilizo de uma norma de extensão temporal. A tentativa é uma norma de extensão temporal. Vários e vários alunos meus têm dificuldade de entender o que é uma norma de extensão temporal. É difícil? É fácil? Não, professor, não é tão fácil não, mas eu peguei. Ok, pegou. Não dá para adequar a conduta diretamente ao 121, não dá, porque o 121 é matar alguém. Logo, essa adequação, para que eu pegue a conduta e adeque ao 121, eu me utilizo do 14, inciso 2. O 14, inciso 2, então, é uma norma de extensão temporal. Por que temporal? Porque o delito tentado, ele é antes do consumado. Eu englobo condutas anteriores no tempo. Eu englobo condutas anteriores no tempo. Por isso, norma de extensão temporal. Existem outras normas de extensão. Norma de extensão causal. Policial está presenciando um homicídio. Bandido matando lá. O traficante de drogas matando o usuário que não pagou. Ele olha e fala, não, para matar, tá tudo certo aí, deixa. Pergunta, o policial matou alguém? Não, ele só deixou. Tem como adequar a conduta dele diretamente ao 121? Não, porque o 121 é matar alguém. Então ele vai responder pelo 121 na forma do artigo 13, parágrafo 2º, porque ele era o garante. O 13, parágrafo 2º, ele cria um nexo de causalidade. Um nexo de causalidade normativo. Então isso é uma norma de extensão causal, porque cria uma causa, cria um nexo. Ok? Um outro tipo de norma de extensão. Perfeito? Tranquilo? Então, tentativa é uma norma de extensão temporal. Tá? Norma de extensão temporal. Na tela. Show de bola. Em prova você não erra mais, o que é uma norma de extensão temporal. Pena da tentativa. A pena, qual que é a pena? Como é que o agente responde aí pela tentativa? Somente se fala em pena da tentativa quando a tentativa for punível. Tá? Somente se fala quando a tentativa é punível. Artigo 14, parágrafo único. Eu tenho punibilidade para a tentativa. Naquela tentativa idônea. Porque na tentativa inidônea não tem pena. Tudo bem? Qual é a tentativa inidônea? Aquela tentativa em que o agente pratica ato executório, não consegue chegar à consumação e ela era impossível. Era impossível chegar à consumação. Tudo bem? Agora, quando possível chegar à consumação, mas o agente não chegou por uma circunstância alheia à sua vontade, é a tentativa punível. Eu aplico o artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Pode colocar na tela.
Artigo 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Professor, então inicialmente não se muda a pena. Em abstrato, não. Os patamares mínimos e máximos são os mesmos. Na hora de aplicar a pena, na terceira fase de aplicação, você aplica uma causa de diminuição de pena, diminuição de 1/3 a 2/3. Então, na hora de aplicar a pena, aplica-se uma causa de diminuição de pena. Professor, então, em todas as tentativas idôneas, eu vou aplicar a diminuição de pena? Não. Não, porque o próprio artigo 14, parágrafo único, ele é expresso ao dizer salvo em disposição em contrário. É possível que a lei disponha em contrário. Tem um exemplo disso? Tenho exemplos. Contravenção penal. Artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. O que diz o artigo 4º pra gente? A tentativa é impunível. A tentativa é impunível. Ok? Artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. Ou seja, é uma disposição em contrário. É uma disposição em contrário. Teoria adotada para a pena da tentativa. A teoria adotada para a pena da tentativa. Coloquei aqui teoria subjetiva, voluntária ou monística, teoria objetiva-subjetiva e teoria sintomática, teoria objetiva realística ou dualística. Vamos diferenciar aqui as teorias adotadas. Teorias adotadas para a pena da tentativa. Primeira teoria subjetiva, voluntária, eu puno a intenção. Então, qual é a diferença de intenção para um crime consumado e um crime tentado? Nenhuma. Nos dois a intenção é a mesma. Então, para a teoria subjetiva, a tentativa deve ser punida igualmente à consumação. Para a teoria subjetiva, voluntária ou monística, a tentativa deve ser punida igual à consumação. Porque o que vale aqui é a intenção do agente. E o dolo dele é igual nos dois, tanto no crime tentado quanto no crime consumado. Tudo bem? Na tela. Teoria objetivo-subjetiva. A teoria objetivo-subjetiva. Não olho a intenção do agente, eu olho a conduta. A conduta por ele praticada. Mas será crime tentado, a pena dele será tentada, se essa conduta for capaz de abalar a confiança, uma conduta que transmita uma mensagem de perturbação ao ordenamento jurídico, uma confiança à vigência da norma. Então é uma teoria objetivo misturada com a teoria subjetiva. Teoria objetivo-subjetiva. Não adotada. Tá? Não adotada. Teoria sintomática. Eu só vou punir a tentativa se ela causar uma hostilidade aqui ao bem jurídico, causar um sintoma ao bem jurídico. Professor, qual é a teoria adotada? Teoria objetiva, realística ou dualista. Eu olho a conduta na real, o que foi praticado. Não olho a intenção dele. Eu olho a conduta. Opa, é tentado quando iniciou atos executórios e não se consumou? Sim, eu olho esta conduta. Por que dualista ou realística? Realística porque eu olho a realidade dos fatos. Por que dualista? Porque eu diferencio tentativa de consumação. Tá? Eu diferencio tentativa de consumação. Na teoria subjetiva, eu não diferencio tentativa de consumação. Por isso que ela é chamada de teoria monística. A teoria subjetiva também é chamada de teoria monística, porque eu não diferencio tentativa de consumação. Pode colocar na tela. É um termo que pode aparecer em prova. Então, a teoria subjetiva também é monística ou monista. Eu não diferencio tentativa de consumação. Na teoria objetiva, que eu olho a realidade dos fatos, eu diferencio tentativa de consumação. Teoria dualista. Qual é a teoria adotada pelo nosso Código Penal brasileiro? Teoria, em regra, né? Teoria objetiva, realística ou dualista. Essa é a regra do nosso direito penal. Professor, tudo bem, é a regra, mas é possível adotar outra teoria? Sim, ó, salvo disposição em contrário. Tenho aí exemplos de teoria subjetiva? Temos, falarei.
A regra é a teoria objetiva, eu olho a realidade. Iniciou atos executórios, não conseguiu consumar, por circunstâncias alheias à vontade do agente. O tentado será diferente do consumado. Então, a nossa regra aqui, teoria objetiva, realista ou dualista. Exceção, evasão do preso. A evasão do preso adota a teoria subjetiva. Se ele conseguir se evadir mediante violência à pessoa ou somente o tentar, a pena é a mesma. Tudo bem? Aprofundarei essa exceção no próximo bloco contigo. Tchau, tchau.